Bom, então o nosso próximo passo é a o processo de formação da moral sexual repressiva. Então esse mundo, que a gente pode chamar de mundo antigo, é um mundo que criou civilizações com um desenvolvimento cultural altíssimo, né, como seguimos ali com Índia, China e Grécia, e aqui eu coloco a Grécia como raiz da Europa, né, ele se deu numa revolução, que foi uma revolução, e aí eu trago alguns elementos para pensamento, né, que é essa ideia que os tradicionalistas colocam hoje, os tradicionalistas, os reacionários, os conservadores, eles trazem essa ideia de que o retorno à religião judaico-cristã, ela é o retorno à tradição europeia. E por ser o retorno à tradição europeia, ela é o retorno a um lugar de segurança e ordenação social necessária para uma boa sociedade. Porém, olhando historicamente, a formação do mundo judaico-cristão na Europa, ela foi uma revolução. Ela foi uma revolução que ela instaura novas visões de mundo, novas regras, novos valores, numa outra sociedade que se contrapõe radicalmente ao mundo grego antigo, a esse mundo que foi apresentado. Né? Então, voltar à tradição seria voltar aonde? Voltar ao elemento revolucionário que começa a tomar o Ocidente a partir de 400 depois de Cristo, né, porque não começou a tomar lá no suposto ano zero. Né? Então, no auge ali das civilizações gregas, vamos colocar 600, 700, 800 a.C., 500, né, com o nascimento da filosofia, até 400 depois de Cristo, passam-se 1000 anos, né, nessa história. E o que é tradição? Foram os revolucionários que formaram a moral sexual repressiva a partir de 400 depois de Cristo, né? Porque toda essa moral ela está associada não só à formação de uma cultura, mas de organizações extremamente poderosas que conseguem criar cultura. Nesse caso, estamos falando da própria igreja. Então, os valores que foram criados e sustentados agora por quase 2 milênios, né, eles apresentam um caráter normativo e repressivo sobre a vida sexual que nunca foi visto antes na história da humanidade, pelo menos na história conhecida da humanidade. E é importante que a gente enxergue isso do ponto de vista da história, para entender que existe uma camada de memória no que a gente pode chamar do inconsciente coletivo da humanidade, que, que precede essa memória do mundo repressivo. Então, em referência a isso, eu sugiro esse livro de um antropólogo, né, do Poirier, Os Cristãos, o Prazer e a Sexualidade, é a tradução dele. Ele coloca: a Igreja Católica só admite o prazer sexual num caso particular, 2 pontos. O dos esposos, legítima e indissoluvelmente unidos, num coito pênis-vagina, do qual não se devem eliminar as possibilidades de fecundação. Por outro lado, proíbe-se todas as outras atividades sexuais suscetíveis de levar ao prazer sexual. E continua o autor. E não existe nenhuma outra religião, cultura ou moral que tenha limitado tão estritamente as condições da legitimidade do prazer sexual. Isso, a forma com que esse antropólogo apresenta o problema é muito interessante, especialmente a noção de legitimidade do prazer sexual. É quando você se sente legítimo em viver prazer. O que tipo de prazer que você vive que lhe dá a sensação de legitimidade. Então, o que acontece no mundo judaico-cristão
é que você reduz a isso a condições que são quase do impossível. Ou se elas se dão por momentos restritos da vida humana. Vamos voltar ali aos pontos. Esposos legítima e indissoluvelmente unidos. Isso significa o casamento entre duas pessoas é para sempre até a morte, não é isso? Ele é ratificado pela igreja, é claro. Eles só podem fazer coito pênis-vagina, ou seja, precisa você pensar que coisas como sexo oral, né, não estamos falando nem chegando no lugar da homossexualidade, estamos falando aqui na questão algo que estaria homo e heterossexuais e qualquer outro tipo de sexualidade, sexo oral. Não pode. Não se devem eliminar possibilidades de fecundação, ou seja, intervenções do tipo preservativos, não. Bom, esse livro foi escrito em 70, década de 70, ele também estava falando sobre a cultura judaico-cristã lida daquela época. Talvez tenha tido alguma mudança dentro do próprio ambiente judaico-cristão de lá para cá. Porém, eu diria que essa norma continua valendo, eu tenho certeza que ela continua valendo em um bom espaço dessa cultura. Edu, com Diga. certeza acho que essa norma continua valendo. Tem um livro assim mais recente que é da Silvia Frederici, que ela cria uma tese assim onde a igreja e o capitalismo ali, a igreja pensando numa instituição não só religiosa como política e econômica, sustentam um modelo de casamento monogâmico, né? E aí a partir disso se desenvolve uma ideia, uma moral de que a mulher precisa procriar e ela associa isso ao acúmulo do capital. Então ela acha que a instituição do capitalismo, dessa estrutura econômica, tem tudo a ver com o fato da igreja controlar a fecundidade das mulheres, né? Então ela começa a associar esse moralismo cristão de gerar filho a uma produção de mão de obra e acúmulo de capital, financiada e apoiada pela igreja. Então acho que se mantém assim, essa estrutura, mesmo que já com outras problemáticas pautadas, mas a ideia é essa, né? De uma igreja que controla minuciosamente assim a relação sexual das pessoas com interesses políticos, econômicos, e, enfim, e atrelando essa ideia de Deus e do pecado, né? Entendo. Acho que discutir os detalhes da teoria dela ficaria muito para a nossa aula de apresentação, mas fica a ideia da questão do controle excessivo, que é uma ideia partilhada entre a autora, e excessivo, eu uso essa palavra porque eu defino como um tipo de controle que impede uma experiência de prazer que dá sentimento de realização e que cria estados de adoecimento psicológico e físico. Só um outro parênteses, né? Assim, na mesma linha de ideia de controle, né? Você tem um exemplo recente, né, de instituições religiosas que submeteram pastores à vasectomia obrigatória, né, como uma forma de controlar também toda essa estrutura, né, de herança, enfim, um pouco na linha desse capitalismo, que não é o tema da aula, mas como esse controle reverbera em todas as dimensões, né? Ele não fica só restrito à sexualidade, ele vai pegando várias outras esferas, né? Com certeza. O ponto que a gente pode trabalhar desde o ponto de vista das ideias de controle social é que uma das formas mais eficientes de exercício de controle social é via sexual. E isso é o centro da análise de um autor que a gente vai ver nas próximas imagens. Vamos passar? Bom, essa de 2007 era o Papa da época. Ele estava canonizando um frei, né, chamado Frei Galvão, brasileiro, num país que na época já tinha ganhado o maior número de católicos do mundo e ganhou seu primeiro santo. A chamada
Ao canonizar Frei Galvão, Papa condena vida pautada pelo prazer. O Ponte afirmou ainda em sua homilia lida em português que os exemplos deixados por Frei Galvão ainda são atuais para todos, que vivemos numa época tão cheia de hedonismo. Então, ele era um Papa supostamente muito educado, apesar de algumas críticas que eu tenho sobre textos que ele escreveu em sequência a essa questão, e ele certamente, para além da educação dele, que eu chamo de uma educação cultural, ele tinha uma certa obsessão com o tema sexual e com o tema do prazer. Eu, particularmente, escrevi um texto depois criticando um texto dele, em que ele dizia que os movimentos de destruição da moral judaico-cristã que se deram na década de 70 levaram a cenas absurdas, como as pessoas assistindo filme pornô dentro de aviões. Eu tenho esse texto, e eu ando muito de avião. Eu nunca vi filme pornô dentro de avião, então não sei de onde ele tirou isso. Mas essas coisas acontecem com pessoas que têm esse tipo de obsessão. Então, passando aqui, teve todo esse movimento que levou séculos para a formação de uma moral sexual repressiva associada à religião predominante da cultura ocidental, da cultura judaico-cristã, e essa cultura que se tornou predominante no mundo através e junto com o capitalismo, com a expansão mercantil e a possibilidade disso tomar o mundo como um todo. E, a partir de certo momento, começam a surgir autores e pessoas que olham criticamente para esse ponto em si da relação entre a cultura e o prazer sexual, da relação entre a cultura e a sexualidade. Então, tem alguns tipos de abordagem crítica. A primeira delas é filosófica histórica, que ela começa com... eu coloco esse início, né, como o Anticristo, né, com o livro em que Nietzsche vai fazer a crítica da Igreja Católica, especialmente, e tendo algum foco nessa questão da limitação sexual, mas já fazendo parte da obra dele, né? Eu vou citar daqui a pouco isso. Então, o segundo seria o Michel Foucault, em que ele traça a ideia de uma história da sexualidade do mundo grego ao mundo contemporâneo, né? Então, é focada no recorte Europa. E o Reich, com textos muito interessantes, um deles é a Irrupção da Moral Sexual Repressiva, em que ele coloca os elementos psicológicos de psicologia profunda, que são alterados para que possa se permitir uma moral sexual repressiva, e o que acontece na saúde psicoemocional, afetiva e física a partir dessas mudanças. São livros bem interessantes. E aqui, livros que falam sobre teologia, ou seja, são as críticas sobre regulação excessiva a partir de dentro, né, a partir do próprio sistema religioso. Então, vamos passar um pouquinho sobre esses livros, né? O Anticristo, escrito por Nietzsche, no qual ele critica e rejeita os ensinamentos do cristianismo em si, né? O Nietzsche argumenta que o cristianismo corrompeu os instintos naturais da humanidade e suprimiu a nossa vontade de potência, levando a uma mentalidade de rebanho que sufoca a criatividade e sufoca o crescimento individual. Nietzsche enxerga o cristianismo como uma moral de escravos e propõe no seu lugar uma filosofia de afirmação da vida e de autossuperação. O livro é uma polêmica apaixonada e provocativa contra a doutrina cristã e a sua influência na cultura ocidental. Não se trata especificamente de sexualidade, isso é muito importante, mas é um livro sobre potência de vida. Ele mostra essa associação entre regras rígidas, entre pessoas obedientes, o que ele chama de moral de escravos, numa religiosidade, e a diminuição da potência de vida e da experiência da própria vida, da realização da própria vida. Então, estamos falando do final do século XIX, e, na minha opinião, é o livro Pé na Porta. É o primeiro de uma série
que começa a contestar toda aquela estrutura criada durante os séculos anteriores. O uso dos prazeres, né? A história da sexualidade do Michel Foucault, na verdade, é uma tríade, né? 1, 2 e 3. Parece que teve um 4, mas nesse especificamente ele fala sobre prazer, e ele se concentra na Grécia Antiga, e ele mostra que os gregos compreendiam a sexualidade como uma prática regulada, sim, incontrolada, e tinha regras sexuais, né? E ele explora diferentes aspectos da vida sexual dos gregos, desde a educação sexual, as práticas homossexuais e as normas de casamento e procriação, né? Ele também destaca a importância da ética e da filosofia na compreensão da sexualidade na Grécia. Então, o mais importante desse livro é que o Foucault resgata estudos sobre educação sexual, ou seja, sociedades que tinham e como elas tinham práticas de educação sexual. Aqui Reich, ele, como disse, trabalha mais sobre a questão... Não é que ele trabalha mais, Reich trabalha sempre sobre a questão da saúde do sujeito que está sofrendo na clínica, né? Reich é um clínico. Porém, ele foi um clínico que ele sempre faz notar que o limite da recuperação de um sujeito, o limite até onde você pode levar a saúde psicoemocional de um sujeito, ela depende da sociedade. Ela depende da sociedade que esse sujeito vive. Então, chega um momento do pensamento reichiano que ele entende que se não houver uma mudança radical na sociedade, que ele chamou de revolução sexual, a saúde dos sujeitos vai estar limitada até a página 2 ou 3. Então, o livro Irrupção da Moral Sexual é um livro em que ele conta a história do nascimento da moral sexual, né? E o livro Revolução Sexual é o livro em que ele propõe certas formas de mudar a sociedade, inclusive com a educação sexual, para que haja uma mudança que permita que todos deem um passo maior na direção da saúde. Para Reich, a satisfação sexual é vista como um direito humano básico e uma fonte de bem-estar emocional. Ele enfatiza a importância da educação sexual e ele defende que a repressão sexual é uma forma de controle social. Então, estamos falando de um sujeito que escreveu entre 1920 e 1960, e que precede os autores mais contemporâneos que vocês citaram, né? Então, é uma forma de controle social que leva a neuroses e disfunções psicológicas. Ele sempre liga a relação social com o sujeito. Bom, e o terceiro tipo são pessoas da própria teologia acadêmica, né, do meio teológico. Então, tem esse Michael Coogan, que é um pesquisador acadêmico da Bíblia, e ele é um tradutor direto de textos antigos do hebraico antigo. E a ideia dele é que ele apresenta distorções de traduções, distorções de sentidos e significados. Ele apresenta o ambiente cultural, o que seria o ambiente cultural original, e ele mostra que nesse ambiente cultural original a relação com o sexo era menos repressora. Eu, sinceramente, não sei o quanto seria satisfatório para o nosso mundo contemporâneo, para as buscas que existem hoje, uma relação menos repressora. Não sei o que significa isso muito bem. A próxima autora seria a Rosemary Reuter, né? Ela é uma figura icônica porque ela foi a precursora dessa ideia de uma teologia feminista. Ela começa a escrever contra a repressão da mulher dentro da religião judaico-cristã, e ela inaugura, então, essas ideias sobre a recuperação do feminino dentro do mundo judaico-cristão. Então, são livros e peças muito interessantes que começam a formar a base para mudanças sociais um pouco mais radicais, que são o nosso próximo passo.
Então, o início das críticas consistentes sobre os efeitos negativos da moral repressiva, na minha percepção, é atribuído ao final do século XIX com Nietzsche. Você passa a ter a observação e análise dos problemas associados à cultura sexual repressiva, ganhando impulso nos campos da saúde e psicologia, a partir das décadas do século XX, com Freud e Reich. E aí você tem um impulso de ruptura, que é o impulso do movimento contracultural da década de 70. Quando você tem um acúmulo de críticas, você tem um acúmulo de força que faz com que haja um movimento de resgate de culturas e saberes sexuais, de civilizações antigas. Então, esse movimento ele passa primeiro por um momento de ruptura radical, e existe um evento icônico desse movimento contracultural. O evento icônico é o tal Festival de Woodstock, mas ele era um movimento que ele participava dentro da academia. Então, por exemplo, existe um chamado Movimento de Maio de 68. Isso aqui, se eu não me engano, é um manifesto da Sorbonne, né, em que era colocado assim: a revolução que está começando questionará não só a sociedade capitalista, como também a sociedade industrial. A sociedade de consumo tem que morrer de morte violenta. A sociedade da alienação tem que desaparecer da história. Estamos inventando um mundo novo e original. A imaginação está tomando o poder. Esse texto ele representa o Zeitgeist, né, o espírito da época. E esse espírito ele se manifesta num festival. E esse espírito é vamos mudar o mundo, não importa o preço. E então isso se expande para vários meios, inclusive para o meio religioso e para o meio sexual. A partir do início desse movimento, a gente tem a ideia de liberdade sexual ganhando o mundo, né, das pessoas poderem fazer sexo livre. E isso, enfim, se dá nesse festival, né? Então você vê que o festival ele traz uma quantidade enorme de pessoas ao redor de um show de música, né? E as pessoas começam ali a explorar nudez, a explorar sexo, a explorar o uso do LSD, expansão de consciência, tudo isso acontecendo, né, nesse momento. E o que mais? E esse tempo ele começa, então, a também pedir e trazer transformações no meio, questionamentos, né, do porquê e como a gente vai ter uma nova revolução sexual. Então, para esse pessoal, alguns autores prévios, como, por exemplo, o Nietzsche e o Reich, eles participaram. Nesse momento, o guru da contracultura, chamado Osho, né, Bhagwan Rajneesh, ele emerge como o primeiro, talvez o mais contundente, autoproclamado mestre espiritual, que dizia que sem mudança radical na sexualidade humana, o ser humano não pode evoluir. Mesma coisa que o Reich falava antes, mesma coisa que o Nietzsche falava. Só que ele propunha a vivência disso, e não apenas um livro, né? Ele propunha a vivência coletiva disso. Então foi um passo um pouco mais contundente nessa transformação. E essa transformação, elas deram, então, o espaço social para o renascimento da educação sexual. Num campo muito básico, como de sexologia, psicologia e medicina. Então, você tem, junto com um movimento de liberação sexual e junto com o movimento das mulheres e do movimento feminista de exigir um reposicionamento da sexualidade no mundo da mulher, que envolvia que ela pudesse sentir e ela também fosse parte do prazer e do orgasmo, né, da experiência do orgasmo. Então, isso deu início a uma série de processos de educação sexual feminina que passam sobre a ciência do prazer, uma ciência da psicologia e da medicina. Isso deu origem a estudos de fisiologia e psicologia do orgasmo, especialmente Masters e Johnson, estudos que a gente vai ver em aulas futuras. Isso deu o resgate, né, e
o uso das teorias básicas do Reich. As teorias do Reich elas foram feitas em 1930, antes da cultura, da contracultura, especialmente as duas que ligam a função do orgasmo, segundo ele, as pesquisas sobre a função do orgasmo e a teoria da genitalidade. E o passo final dessa história foi o que eu chamo de importação de culturas religiosas, que são culturas religiosas que associam sexualidade, prazer e desenvolvimento espiritual, ou psicoespiritual, como você queira chamar. E é nesse momento, então, que o Tantra ele passa a ser convocado para participar da revolução. O Tantra é uma estrutura, um conjunto de saberes muito antigos, que passou por várias transformações históricas. Inclusive, há algumas interpretações que os templos de Khajuraho, que eu mostrei no início, eles tenham sido de regentes da Índia que eram afins com o tantrismo, pelo menos isso. É muito difícil interpretar historicamente aqueles templos, porém, há uma versão dessas. Né? E esses 3 livros, dessa forma, eu coloquei nessa ordem para mostrar para vocês um efeito que vai ser importante compreenderem nas aulas futuras, que é como, a partir do momento da contracultura, a partir do momento que a nossa sociedade começa a absorver essas sabedorias de outras civilizações que têm um longo desenvolvimento histórico, se cria algo novo, que é o chamado neotantrismo ou neotaoísmo. E é muito importante para a nossa proposta educativa que os estudantes entendam as diferenças entre propostas neo e propostas clássicas. Então, aqui a gente tem o Kundalini Tantra, que é uma tradução de um livro clássico de Tantra. Aqui a gente tem o Kundalini Agora, do Robert Svoboda, que é um autor contemporâneo expoente sobre Tantra. E aqui a gente tem o Osho Tantra, que são os escritos do Osho sobre Tantra. Né? Esses dois aqui, esse aqui certamente é uma expressão do classicismo tântrico. Esse aqui é um sujeito contemporâneo que escreve sobre Tantra, porém ele teve treinamento tântrico clássico em linhagem, e o Osho escreve sobre Tantra, mas não teve treinamento, e foi ele que foi, de uma certa forma, uma das forças constituintes para a formação do neotantrismo, ou seja, de como o tantrismo passa a ser usado, os pedaços do Tantra que passam a ser usados na nossa sociedade. Mesma coisa acontecendo com o Tao, né? Só que pelo menos uma década, se não quase 2 décadas depois, a nossa sociedade ela importa dentro do meio da saúde, né? O Tao está mais associado ao meio da saúde, então ele aparece como ideias de cultivo de energia sexual, de cultivo de potência, e de como isso traz mais saúde, longevidade e vitalidade. Né? Ele aparece num momento em que os movimentos contraculturais já estavam em declínio. Porque vocês sabem, uma das peças dos eventos históricos mais radicais para bloquear todo o movimento contracultural no que diz respeito à sexualidade foi AIDS. E o tempo entre 1968 e AIDS foi 15 anos. Em que você aparece na sociedade uma nova necessidade de controle sexual que bate de frente com a ideia de liberação sexual. Então, o Tao ele entra já nesse contexto. Ele já é apropriado pela sociedade dentro de um contexto onde, peraí, a gente precisa repensar a saúde também. E ao repensar a saúde também, ele difere um pouco do local histórico onde o tantrismo entrou. Ele também entra como... já não é tão livre assim.
Então, vamos fazer outras coisas. A gente cultiva a energia sexual, a gente cultiva a saúde e etc. Bem, essa aula, a apresentação da aula termina aqui, mas os exercícios sobre a aula não. Então, é importante e pensamos a apresentação dessa aula em camadas históricas, porque compreendemos que essas camadas históricas elas vivem dentro da gente, cada um de nós tem uma afinidade com certas partes dessa história, e é muito importante para nós saber em qual camada dessa história você tem maior afinidade. Ok? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas e uma troca mais livre com Caio e Manuela. Muito bom, Edu. A primeira coisa que me vem em mente quando você traz esse último ponto da aula, né, é o quanto a gente associa a expressão das nossas potências, às vezes, a essa estrutura simbólica. É quase que como se fosse obrigatório eu atender os requisitos dessa estrutura simbólica, que muitas vezes veio da religião, e que veio de um recorte aí simbólico que eu herdei da minha família, da minha criação, da forma com que eu fui criado, e que eu só consigo expressar essa potência por meio daquela estrutura atendendo aqueles requisitos. Por exemplo, a compaixão, né? Às vezes a compaixão ela só é possível dentro das regras que você está seguindo, e se você violar qualquer regra, você já é um ser que está fazendo algo errado e você não tem direito de exercer essa potência de compaixão e de ser compassivo com os outros. Estou colocando a compaixão porque foi a primeira coisa que me veio, mas eu creio que todas as outras potências elas vão passar por filtros simbólicos, né, e dessas estruturas, né? São filtros simbólicos que determinam um conjunto de comportamentos que se você não que é parte do código moral. Se você não segue aqueles comportamentos, você não segue o código moral, você não vai estar apto a viver uma virtude, uma potência ou etc. Eu achei interessante a relação ali que o anticristo coloca com a sexualidade com a potência de vida, e logo em seguida, no movimento da contracultura, essa sede de mudança, né, da potência de vida, essa coisa de vamos mudar tudo, né? Para. Você caiu. A gente vai ter que fazer uma bom. edição nesse ponto. Começa de novo. Tá, começa. Eu achei interessante que lá no Anticristo, né, o Nietzsche já colocava uma relação ali da libertação, né, da não repressão sexual com a potência de vida. E logo no movimento da contracultura, essa sede de vida, essa potência, ela se manifesta nesse imaginário de revolução, né, de vamos mudar o mundo, de vamos fazer acontecer, e isso tem a ver tipo, com um perfil, né, dessas pessoas que já têm uma energia sexual já sendo mais trabalhada, exposta, com essa sede de realização, né? E aí, quando chega no tal e se fala de saúde, eu sinto essa relação também, né? Que a gente cultiva a saúde, cultiva um estado de bem-estar, de plenitude, e a partir daí se desenvolve também potência de realização, de manifestação, de vida. Então, isso é o que mais me toca, assim, quando a gente pensa em cuidar e observar essa energia sexual, né? Uhum. Talvez, como o tal tenha chegado num momento de reação, um momento reacionário no sentido de, peraí, foi liberal demais, ele é aparente para algumas pessoas uma coisa mais normativa, mas não é a ideia por trás. Né? Isso é uma forma de apropriação. A ideia por trás é uma ideia de vivência de potência, sim. Existe ordem, existe relação de ordem com o caos, porém essa ordem ela é uma expressão da vitalidade em si. A ordem que o tal prega originalmente
ela está implícita no próprio movimento da força vital. Portanto, ela não é um código moral prévio. Mas sim, existe ordem e existe a busca por uma ordem. Só que ela não é um código moral prévio. Sim. Edu, estou aqui pensando uma outra questão, que é sobre o quanto que às vezes o quanto é desafiador, né, sair dessas estruturas simbólicas, porque tem um processo de amadurecimento que quando você começa a questionar essas estruturas, né, você começa a perceber esses moldes que colocaram a gente durante um tempo, né, durante a nossa criação, né, e aí de repente a gente olha para trás e se dá conta, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha esse molde, né? E aí, como é difícil você se livrar de um molde desse, ou você modificar essa estrutura inicial, né? Quantos desafios aparecem, até porque parece que tudo em volta, né, está dentro desse molde, todas as suas relações, as pessoas da sua família, os amigos, às vezes todo mundo reforça aquela mesma visão de mundo, e quando você tenta mudar aquela visão de mundo, você tem um desafio, né? Como é que a gente lida com essa resistência, né, do coletivo para transformar uma visão de mundo que já está muito estabelecida? Educação sexual seria a resposta curta, mas ela não é uma resposta, ela não é um caminho simples, porque ela tem uma resposta curta, como você notou. E talvez o Reich seja uma pessoa que elabora muito bem esse ponto que você colocou. Ele tem alguns conceitos na percepção de mundo dele, na percepção clínica, um deles ele chamava de formação de compromisso. Então, formação de compromisso seria a forma como você estrutura as suas relações no mundo a partir do seu adoecimento. Então, um sujeito que ele tem um determinado adoecimento, aqui eu estou falando de um adoecimento psicoemocional, não de um adoecimento físico, de uma estrutura psicoemocional adoecida para Reich, é uma estrutura que ela não permite a vivência de um prazer pleno na vida. Então, as pessoas elas constroem relações e elas constroem normas sociais para relações que são relações que tendem a colocar o sujeito que busca a cura, ou o sujeito que busca a mudança, ou o sujeito que busca estados de maior saúde, a retornar para o estado de adoecimento. Por isso que chega um momento da obra e da carreira dele que ele fala, não adianta se for só um na clínica. Porque esse um na clínica, ele não vai ter como passar pelo desafio da formação de compromisso. Ele não vai ter como estabelecer novas formações de compromisso, porque não vão ter outras pessoas para estabelecer essas relações com ele. Né? É a partir daí que ele começa a gestar a ideia de revolução sexual, que são as ideias usadas na Revolução Contracultural. Parte, né? A Revolução Contracultural usou outras ideias de muita gente, mas ele também estava presente. Isso quer dizer que quando a gente faz esse tipo de mudança, a gente precisa encontrar também pares, né, pessoas que pensam dessa nova forma, para poder dialogar, para poder existir até no mundo de uma nova forma. Né? Eu acho que é um pouco mais radical, porque não é encontrar pares, é formar pares. É muito difícil você achar que vai encontrar uma pessoa pronta para ser o seu par. Ela vai estar passando pelo mesmo desafio de transformação. Mas eu acho que um ponto que é uma síntese das questões que vocês levantam em algum momento, todo o processo de transformação ele envolve um mergulho interno num processo de transformação pessoal que é radical e profundo, e esse mergulho interno ele precisa de formas para se manifestar no coletivo. Isso é super importante. E é importante manter a ideia do mergulho interno, porque movimentos que são exclusivamente coletivos e que eles não dão conta de sustentar as transformações do interno, sustentar emocionalmente, no nível de consciência, no nível que a gente poderia chamar espiritual,
Ou seja, se a pessoa no plano individual ela não consegue essas conquistas, ela pode criar as teorias políticas, sociais e históricas que ela quiser, que a sociedade também não vai sustentar.